Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Que coisa linda ver a igreja assim, na quarta-feira, né? Hoje é um dia incomum, né? E graças a Deus, um dia onde a maior parte de nós pôde passar em casa, descansando, né? Não teve aquela correria de vir do trabalho e ficar aqui pescando umas traíras, né? Então, graças a Deus, estamos aqui descansados, né? Para a honra e glória do Senhor. Abram suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, encerraremos o estudo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 3 e último da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Na semana passada a gente viu os 2 capítulos dessa carta, os 2 primeiros, né? E hoje iremos ver o último capítulo dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses. Como foi dito na semana passada, o foco dessa carta é a segunda vinda de Jesus. Ele havia escrito a primeira carta, né? 1 Tessalonicenses. E algumas coisas que Paulo falou a respeito da volta de Jesus foi entendido de maneira equivocada. E aí, o que acontece é que eles, entendendo a volta de Jesus de maneira equivocada, eles pensaram o seguinte: bom, Jesus vai voltar a qualquer momento, certo? Então, para que trabalhar? Ninguém vai trabalhar mais. Então, eles pensaram assim, tá? Então, Paulo escreve essa segunda carta justamente para corrigir esse pensamento. E o que a gente viu, especialmente no capítulo 2 dessa carta, é Paulo dizendo o seguinte: olha, a volta do Senhor Jesus não acontecerá sem que primeiro haja a apostasia e que o filho da perdição, ou o homem do pecado, ou o homem da iniquidade, ele apareça. Então, antes que Jesus venha, essas duas coisas teriam que acontecer: a apostasia. E o que seria a apostasia? O abandono da fé por parte de muitas pessoas. E esse abandono da fé não necessariamente são pessoas que deixaram de ser cristãs. Mas essa apostasia é aquelas pessoas que, mesmo se dizendo cristãs, elas cometem pecados, elas vivem no pecado, elas fazem coisas contrárias à vontade de Deus. Então isso seria a apostasia. Tanto o abandono total da fé, quanto elas dizendo que são cristãs, até frequentando a igreja, vindo aos cultos, mas a vida delas não condiz com o fato delas serem cristãs. Isso é a apostasia. E a segunda coisa que ele falou no capítulo 2 é que viria o homem do pecado, o filho da perdição. E esse homem, ele seria contrário a tudo que se fala sobre Deus. Ele iria levar o povo à idolatria e ele também iria enganar. Então, essas coisas, tanto a questão da apostasia, quanto esse homem do pecado se manifestando, são coisas que a gente tem visto acontecer, não é verdade? Muitas pessoas se desviando, né? Igrejas tolerando ou até incentivando determinados pecados, né? Como, por exemplo, só para citar como exemplo aqui, a questão da homossexualidade. Tem igrejas aí que aliás, né, os pastores são gays, né? Ou as pastoras são duas lésbicas. Então já tem igreja dessa natureza aí. Então isso configuraria uma apostasia, um abandono das verdades do Senhor. Amém? Paulo vai agora concluir a carta e ele vai fazer basicamente duas coisas. Ele vai falar algumas exortações ou exortações finais e ele vai também se despedir aqui daqueles irmãos. Muito provavelmente, Paulo não voltou lá. É muito provável que ele não tenha conseguido voltar lá. Então, essa carta, essa segunda carta, ela tem esse tom de despedida desses irmãos.
E essas exortações finais, elas têm um direcionamento. E a gente vai já ver que direcionamento é esse. Mas antes, vamos orar? Amém? Feche seus olhos, incline sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, que ela é viva, ela é rica, ela nos instrui, ela nos incomoda, mas ela também nos molda. Ela também traz a cada um de nós o fortalecimento que precisamos, ela traz o ânimo que cada um precisa, ela nos guia, Senhor, como foi lido aqui na abertura desse culto. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela nos guia. Então, muito obrigado pela palavra do Senhor, que sempre é estudada, é lida aqui nessa congregação, é explicada, é aplicada ao nosso coração. Então eu te peço, ó Deus, como sempre fazemos, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos ilumine. Traga, ó Deus, a cada um de nós o entendimento, prepara o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor. Ó Deus, fica conosco, nos abençoa, Pai. Nos faz entender a tua palavra, nos faz compreender a tua palavra, Senhor, e que eu seja apenas um mero instrumento nas tuas mãos, através do qual a tua palavra será ensinada, explicada e aplicada ao coração da tua igreja. Fala conosco, fala ao nosso coração, é isso que eu te peço e em nome de Jesus te agradeço, hoje e sempre. Amém, Senhor. Muito bem, versículo 1. 2 Tessalonicenses capítulo 3, na verdade, versículos 1 e 2. Diz assim: por fim, irmãos, né, por fim, porque ele está encerrando a carta, né? Orai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada, como também aconteceu em vosso meio, e para que nos livremos de homens perversos e maus, pois a fé não é para todos. Então, Paulo começa aqui, finalizando essa carta, fazendo uma coisa importante. Ele está pedindo àqueles irmãos que orem por eles. Eu quero que você note que ele diz: ore por nós. Por nós quem? Paulo, Silas, que é o mesmo Silvano, e Timóteo. Se vocês forem para o começo da carta, ele começa a carta dizendo isso, né? Eu, né, Paulo, Silvano, que é o Silas, e Timóteo. Então, os três estão juntos aqui. Então, quando ele diz ore por nós, ele está dizendo ore por Paulo, Silvano e Timóteo. E ele está pedindo essa oração para quê? Com qual objetivo? Para que a palavra do Senhor fosse divulgada. Ele está pedindo que a igreja ore para que a palavra fosse pregada, para que eles continuassem anunciando esse evangelho. Em outras palavras, Paulo está pedindo oração para que o evangelho fosse pregado, para que o evangelho não deixasse de ser pregado. E o mais interessante disso tudo é o que ele diz no final do versículo 1. Olha só: para que seja divulgada a palavra e também glorificada, como também aconteceu no vosso meio. É interessante, irmãos, que às vezes a gente esquece que a palavra foi pregada para nós. A gente esquece disso. A gente esquece de que pessoas oraram para que essa palavra fosse pregada para a gente. Só para vocês terem uma ideia, você sabe como essa congregação, Igreja de Cristo, chegou aqui no Brasil? Porque ela não vem daqui do Brasil. Sabe como chegou aqui? Nos anos 80, 5 famílias de 5 americanos vieram para cá pregar o evangelho. 5 famílias deixaram seu país, seus parentes, sua vida para vir para cá pregar o evangelho. E graças a esses 5 homens, né, e suas famílias, o evangelho chegou até nós. Mas eu estou falando isso por quê? Porque eu fico imaginando essas 5 famílias saindo dos Estados Unidos e vindo para cá, e quem ficou lá ficou como?
Não. Ficou orando. Ficou em oração. Para que o evangelho fosse divulgado, fosse pregado. E por que é que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos orar mais pelo evangelismo. Nós precisamos orar mais para que o evangelho seja pregado, continue a ser pregado, continue a ser divulgado, como um dia ele foi pregado para nós. Como um dia ele foi divulgado e chegou até a gente. Então a gente precisa orar por isso. Precisa orar, porque um dia alguém veio e pregou para a gente. Um dia alguém veio e falou de Jesus. Um dia alguém veio e mostrou o caminho que é Jesus. A pergunta que eu faço é o seguinte: nós queremos que esse caminho, que esse Jesus, que essa palavra seja levada a outros? Sim ou não? Mas nós temos orado para isso? Essa é a questão. Porque a gente faz uma coisa, ou melhor, não faz uma coisa, que é a oração, porque a gente não entende que o evangelismo é uma guerra. Esses dias alguém mandou uma foto para mim, que essa pessoa estava dando estudo para um rapaz. Eles mandaram a foto, ele mandou a foto assim, ele e a pessoa, e ele dando estudo para a pessoa. E ele mandou essa foto e disse o seguinte: ore por ele. Pedindo para orar pela pessoa que estava recebendo o estudo. Porque de fato é uma guerra. Só quem já deu estudo sabe o quanto é dificultoso. O quanto acontece de tudo para que o estudo não aconteça. O quanto tudo é motivo para a pessoa desistir. Não é? E você acha que isso é o quê? É uma guerra. E a gente está orando para que tudo aconteça conforme Deus quer. Que a palavra dele seja pregada para aquela pessoa possa ter a disponibilidade de ouvir. Para que o coração dela esteja pronto para ouvir a palavra. E tudo isso é uma guerra. Que o nosso inimigo, como a palavra diz, o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para que a pessoa não escute. Se duvidar, ele vai fazer de tudo até para ela ir embora, para ela se mudar, para não ouvir. Então a oração para que a palavra do Senhor seja pregada, anunciada, divulgada, assim como ela foi até nós, é uma coisa que nós devemos fazer constantemente. Nas nossas reuniões de oração. A oração pelo evangelismo é uma coisa que nunca pode deixar de ter. Para que o Senhor abra portas, para que o Senhor coloque no nosso caminho pessoas para a gente falar o evangelho para elas, e que quando a gente estiver falando o evangelho para essas pessoas, o inimigo não interfira. Essa é uma guerra que nós temos que lutar como um exército. E um exército não existe com uma pessoa só. Não existe isso de exército de um homem só. O exército somos nós. E nós precisamos lutar essa batalha como um exército. Só que essa batalha ela não é lutada com espadas. Não é lutada com metralhadora. Essa batalha, essa guerra, ela é brigada, guerreada, lutada com oração. E a oração é a maior arma que nós, como cristãos, temos em nossas mãos. Então, olha o que Paulo está dizendo, versículo 1. Orai por nós, irmãos, para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada, como também aconteceu em vosso meio, e para que nos livremos de homens perversos e maus, pois a fé não é para todos. Aqueles que participaram do evangelismo aqui, vocês com certeza vão se lembrar que todas as vezes que nós iríamos sair para pregar o evangelho, a nossa oração era para que o Senhor nos livre do mal. Porque a gente nunca sabe quem ou o que a gente vai encontrar quando a gente sai para evangelizar. E Paulo está dizendo para que a gente seja livre do homem mau. E ele termina dizendo uma frase que é muito importante, porque o evangelho não é para todos. E a gente às vezes esquece isso. Nem todos irão se converter.
Infelizmente. Mas é uma realidade. E muitos desses que não se convertem, eles acabam se tornando um agente do inimigo para atrapalhar a pregação da palavra. E nós precisamos orar para que o Senhor nos livre do homem mau. E a palavra dele seja divulgada e pregada. Amém? Vamos continuar, senão a gente passa o resto da noite só nesses 2 versículos aqui. Versículo 3 e 4. E quanto a vós, perdão, versículo 3, eu li foi o 4. Mas o Senhor é fiel e vos fortalecerá e guardará do maligno. E quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só estáis fazendo, como também fareis o que vos ordenamos. Então Paulo está confirmando algumas coisas aqui em relação a eles. Primeira coisa que ele está dizendo é: o Senhor vai cuidar de vocês. O Senhor vos guardará do maligno. Deus guarda os seus. Deus guarda do maligno. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Dizer que Deus nos guarda do maligno não significa dizer que coisas ruins não vão acontecer com a gente. Que a gente não possa sofrer um acidente, que a gente não fique doente, isso pode acontecer. Guardar do maligno significa dizer que enquanto nós estivermos com o Senhor, o inimigo não nos tocará para tirar a nossa fé. Porque a nossa fé está guardada em Deus. Ele nos guarda nesse sentido. E pode até acontecer de alguém morrer. Mas se nós morrermos em Cristo, o que aconteceu? A gente venceu. Não é isso que Paulo disse? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Em outras palavras, ele alcançou. Completar a carreira, né? Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter assistido Olimpíadas. Você já assistiu às Olimpíadas? Aqueles homens correndo lá para chegar na... Ele tem uma linha de chegada, não tem? Ele alcançou o objetivo. Ele chegou no fim. Ele completou a carreira. Então, esse é o sentido do que Paulo está falando lá. E essa carreira ela vai ser completada, ela vai chegar ao final com a fé sendo guardada. Guardada por quem? Por quem? Por Deus. Porque é Ele quem nos guarda. Não somos nós que guardamos a fé, é Ele que guarda a nossa fé. Quanto mais nos aproximamos dEle. Quanto mais a gente tem comunhão com Ele. Quanto mais a gente tem vida com Ele. Amém? Então, olhe só, volte para lá, versículo 3. O Senhor é fiel e vos fortalecerá e guardará do maligno. E quanto a vós, confiamos no Senhor, que não somente estáis fazendo, como também farei o que vos ordenamos. Então ele está aqui afirmando 3 coisas. A primeira, que o Senhor guardará eles. A segunda, que eles continuarão fazendo o que eles já estão fazendo. E o que é isso que eles estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Eles estão obedecendo. Olha só, versículo 3. Aliás, versículo 4. Quanto a vós, confiamos no Senhor, que não só estáis fazendo, como também fareis o que vos ordenamos. Ele está dizendo, vocês estão obedecendo e eu acredito que vocês continuarão obedecendo. Então ele está afirmando aqui, confirmando 3 coisas. O Senhor vos guardará, vocês continuarão obedecendo, e o versículo 5, que o Senhor guie o vosso
coração no amor de Deus e na perseverança a Cristo. A terceira coisa aqui é: o próprio Deus irá guiá-los na direção do Senhor, na direção de Cristo. O próprio Deus guiará o coração deles na direção de Jesus. Amém? Então, três coisas ele está confirmando. O Senhor guardará vocês, não é? Vocês continuarão obedecendo como vocês estão fazendo, e o próprio Deus guiará vocês, guiará o coração de vocês na direção de Jesus. Então Paulo aqui está desejando a eles a bênção do Senhor, para que o Senhor guarde eles, para que eles obedeçam e que eles continuem sendo guiados pelo próprio Deus. Versículo 6. Agora, a partir do versículo 6, a instrução de Paulo é acerca do trabalho. E por quê? Porque alguns estavam dizendo aquilo que eu falei no começo. Não, o Senhor vai voltar a qualquer momento, né? Então trabalhar para quê? Vamos ficar aqui, deitado nessa rede. Não, só se fosse no Nordeste, né? Deitado na rede, se balançando. Jesus vai voltar. Ainda bem que a gente não é baiano, né? Então ele vai falar aqui sobre essa questão, sobre aqueles que estavam dizendo isso. E não só estavam dizendo, tá? Eles estavam divulgando isso e dizendo que isso era a orientação de Paulo. Quer ver? Volte para o capítulo 2, versículo 2. Olha o que ele vai dizer, ó. Não, todo mundo voltou? Capítulo 2, versículo 2. Olha o que ele vai dizer, ó. Não mudem facilmente o vosso modo de pensar e nem fiquem assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós. Então eles estavam ensinando e dizendo que esses ensinamentos tinham vindo de Paulo, Timóteo e Silas. E agora Paulo vai desfazer esse negócio que eles estavam ensinando. Versículo 6. Irmãos, vos ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo que vos afasteis de todo irmão que vive de forma indisciplinada e em desacordo com a tradição que recebestes de nós. Então ele vai instruir aqui acerca do trabalho e na minha versão está esses indisciplinados. Mas algumas versões, eu acho que até de modo melhor, traduziram para desocupados. Está assim na sua, não? Ociosos. Desocupados. Então, quem seriam esses desocupados? Esses que estavam dizendo que não precisava trabalhar. Já que Jesus ia voltar a qualquer momento, né? Não precisava trabalhar. E aí Paulo está dizendo o que para nós? E para eles, aliás, né? Principalmente para eles, mas também para nós. Afastem-se de todo irmão que vive de forma desocupada, ociosa. A ideia aqui era... Por que ele está dizendo se afaste? A ideia aqui era você não se contaminar com essa ideia. Era não se tornar participante desse mesmo pensamento com essa pessoa que estava ensinando isso. Então, se afaste dele. Não dê ouvidos ao que ele está falando. Não tenha esse tipo de intimidade com ele, de comunhão com ele, para que você não se contamine com o que ele está ensinando. Para que você, olha só, o final do versículo 6... não acabe em desacordo com a tradição que recebestes de nós. Porque Paulo havia ensinado uma coisa e eles estavam ensinando outra. Então se afaste deles para que vocês não se contaminem com isso que eles estão ensinando. Para que vocês não sejam influenciados a fazer o que eles estão fazendo. A viver como eles estão vivendo. Versículo 7. Pois vós mesmos sabeis
como deveis nos imitar, pois quando estávamos entre vós, não vivíamos desocupados, nem comíamos de graça a comida de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço, fadiga, para não ser um peso para nenhum de vocês. Então, olhe só o que Paulo está dizendo. Não se junte a eles para que vocês não se contaminem, para que vocês não sejam influenciados. Porque, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Preste atenção. Você já viu alguém que viajou para outro estado? Como é que ele volta? Não diga que é de avião, tá? Volta com sotaque, não é? Se ele for para o Rio de Janeiro, ele volta como? Parece uma radiola, né? Ixi, radiola, é o novo. Se for para Pernambuco, como ele acabou de falar aqui, volta no Oxe. Não é? Se for para Bahia, volta maninha, painho. Meu rei. Não é? E por que que isso acontece? Porque você acaba sendo influenciado por essa maneira de falar. É ou não é? Então, quando você tem muito contato com determinado grupo de pessoas, você acaba não só falando como eles, mas fazendo o que eles fazem. Em outras palavras, você acaba imitando eles. Porque isso é imitação. A gente é meio que papagaio nesse sentido. A gente acaba imitando tudo que a gente escuta. Por isso que os evangélicos, eles têm um linguajar próprio, né? Não é? É ou não é? Tem um linguajar próprio. E aí, quanto mais as pessoas entram em contato com os evangélicos, mais desse linguajar eles pegam. Mas da mesma maneira que quando um crente, ele começa a ter muito contato com pessoas mundanas, ele acaba falando e vivendo como eles. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha aí no versículo... Calma aí, que o ventilador está me atrapalhando. Versículo 7, olha só. Vós mesmos sabeis como deveis nos imitar. Imitar a quem? A Paulo, a Timóteo e a Silas. Eles deveriam, versículo 6, não se misturar com essas pessoas, se afastar dessas pessoas, porque se eles estivessem com elas, eles iriam imitar o que elas fazem. Mas o contrário era, vocês sabem que vocês têm que imitar a nós, os cristãos, Paulo, Silas e Timóteo. Vocês sabem disso, versículo 7. Vocês mesmos sabeis como deveis nos imitar, pois quando estávamos entre vocês, nós não éramos desocupados. Nós nunca comemos nada de graça, pelo contrário, nos esforçamos para não ser um peso para vocês. E aí olha o que ele diz no versículo 9. Não porque não tivéssemos direito, mas para que nós mesmos vos dessemos exemplo para vos imitardes. Paulo foi o exemplo. Não é que ele não tinha direito de receber daquela igreja. Ele tinha, mas ele decidiu não fazer isso. Ele decidiu ser para aqueles irmãos um exemplo de trabalho, de se esforçar, para que eles aqui pudessem imitar a Paulo e não aqueles que estavam desocupados. Amém? Aí olha o que Paulo vai dizer, que isso aqui é maravilhoso. Olha só. Versículo 10. Quando ainda estávamos entre vocês, vos ordenamos que, se alguém não quer trabalhar, então não coma, meu amigo. Você quer ficar desocupado? Então não pega a comida de ninguém, não.
Não seja um peso para ninguém, não. E aqui, irmãos, eu preciso explicar uma coisa. Paulo não está falando de pessoas que estão desempregadas, né? Porque não tem emprego. Ele está falando de pessoas que não querem trabalhar. É diferente. Porque existem pessoas que estão desempregadas, mas por quê? Porque não conseguiram emprego. E não é desse tipo de pessoas que Paulo está falando. Tanto é que mais na frente ele vai até falar algo em relação a isso. Aliás, que pode nos levar a pensar isso. Mas ele está falando para aqueles que não querem trabalhar. Aqueles que o emprego vai atrás dele e ele se esconde. Né? O cara bate na porta dele. O que é? Não, é porque tem um emprego. Diz que eu não estou aqui não. É esse tipo aí. Que não quer trabalhar. Então, já que você não quer trabalhar, meu amigo, então não coma. Você não quer trabalhar, então não coma. E aí ele vai dizer, cada um trabalhe pelo seu pão. Ele vai dizer mais na frente, vai chegar lá. Mas olha só, isso é muito engraçado. Olha o versículo 11. Porque ouvimos dizer que algum de vocês, agora ele está dizendo o motivo pelo qual ele está falando isso, né? O motivo pelo qual ele está exortando a respeito do trabalho. Versículo 11. É porque ouvimos dizer que alguns entre vocês vivem desocupados, não querem trabalhar. E o pior, ainda se intromete na vida dos outros. É isso que ele está dizendo aqui, ó. E se intrometem na vida alheia. Rapaz, olha uma coisa que a gente sabe, mas esquece. Os desocupados promovem problemas. Não é? Quando você vê alguém criticando, quando você vê alguém que começou a prestar muita atenção nos erros dos outros e nos erros da igreja, essa pessoa está sem o que fazer. Que é engraçado que quando você está na igreja, mas você está ocupado, você não tem tempo para olhar essas coisas. Mas se você não tem o que fazer, você começa a prestar atenção. Se está desocupado, você vai começar a prestar atenção que uma luz queimou, você fica olhando, uma luz queimou. Você está desocupado. Porque se você tivesse ocupado, você não tinha tempo nem de prestar atenção nisso. É ou não é? Quem é dona de casa aí sabe que só presta atenção que a casa está suja. Quando? Quando você está em casa e para e olha, meu Deus, como está cheio de teia de aranha. É ou não é? Porque você está tão atarefado que você não tem tempo de prestar atenção nas imperfeições. Então, os desocupados promovem problemas, causam intrigas entre irmãos. Porque se eles tivessem de fato o que fazer, não estariam promovendo esse tipo de problema. Não estariam observando o erro alheio. E presta atenção, deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu abrir um parênteses, aliás. Paulo não está falando que se o irmão está cometendo um pecado, a gente não tem que se intrometer na vida dele. Não é isso que Paulo está dizendo, tá? Porque, infelizmente, muitos aí estão usando esse tipo de coisa para dizer, olha, ninguém se meta na vida de ninguém. Opa, não é bem assim, não. O que Paulo está falando é de pessoas que não queriam trabalhar e estavam se intrometendo na vida das pessoas. Não porque as pessoas estavam em pecado, mas porque eles estavam desocupados, não tinham o que fazer e estavam intrometidos. Esse é o sentido aqui. Porque se a gente vê um irmão pecando, o que a gente tem que fazer? Que é procurar corrigi-lo. Esse é o serviço que todos nós, como cristãos, temos que fazer uns aos outros. Mas preste atenção. É tentar corrigi-lo, não é jogar ele no inferno. Seu desgraçado, tu já está fazendo isso de novo? Não é assim. Não é? É correção da mesma maneira que nós gostaríamos de ser corrigidos.
Amém? Fecha o parênteses aqui. Então vamos continuar. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui que eu acho importante, tá? Quem gosta de trabalhar, levanta a mão. Rapaz, estou surpreso. É porque a gente vive num mundo onde as pessoas odeiam o trabalho. E especialmente num país onde as pessoas às vezes preferem ficar de auxílio do que trabalhar. As pessoas têm vários filhos para poder ter muito Bolsa Família para não trabalhar. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, meu irmão. Deus me livre e guarde. Não da maneira como a gente cria, né? Mas se você criar como quem cria batata, joga aí que se vire, e aí dá para criar uns 50. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. O trabalho é criação de Deus. E se é criação de Deus, é bom. Algumas pessoas acham que o trabalho é consequência da queda. Negativo. Adão trabalhava antes de cair. Quando Deus criou Adão, ele mandou Adão cuidar do jardim. Isso foi antes da queda. O que veio com a queda foi a fadiga com o trabalho. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. A fadiga, o fato de nós odiarmos o trabalho muitas vezes, isso é consequência do pecado, da queda. O trabalho é bom, ele veio de Deus. E como tudo que vem de Deus, os pecadores odeiam. Só que nós, quando nos convertemos, a nossa mente tem que mudar. E nós precisamos amar tudo que vem de Deus. E isso inclui o trabalho. Então, deixar de trabalhar aqui, meus irmãos, preste atenção. Não só era algo que eles estavam agindo, fazendo, mas é ir na contramão do propósito de Deus. Deixar de trabalhar é ir contra aquilo que o próprio Senhor estabeleceu. Ele estabeleceu o trabalho e, portanto, nós precisamos trabalhar. Caso contrário, estamos indo na contramão. Viver de esmola não é uma coisa de Deus. Na época de Jesus, só quem vivia de esmola era quem? Os aleijados, os doentes, né? As viúvas. Eram eles que viviam assim. Por quê? Porque eles não tinham condição de trabalhar, né? Mas hoje você vê uma pessoa saudável pedindo. Tinha um cara que de vez em quando ele batia no meu portão. Eu gostava muito de ajudar ele, porque hoje não acontece mais isso, porque a frente da minha casa agora é toda cimentada. Mas antes tinha muito mato, então ele sempre batia lá em casa pedindo para capinar. E eu respeito isso. Eu respeito. Porque ele não está pedindo dinheiro, ele está pedindo trabalho. E aí você ajuda. Agora, quando eu vim para o culto, eu vi uma mulher numa bicicleta com 2 crianças pequenas vendendo, como era o nome? Pastilha. Eu até comentei com a Adriana, eu respeito muito isso aí. Porque essa mulher poderia estar aí nas costas do governo, tentando qualquer coisa, mas ela está numa quarta-feira, feriado de Natal, com 2 crianças numa bicicleta vendendo pastilha.
Isso é digno mesmo. Isso é digno. E quantos por aí não tem nada disso e estão querendo pedir ou não estão querendo trabalhar? Então Paulo está corrigindo isso. O trabalho é digno porque o trabalho é do Senhor. Ele vem do Senhor. E se nós somos servos do Senhor, a gente precisa trabalhar. Amém? Só um parênteses. Nem todo trabalho vem de Deus. Existem muitos trabalhos que é só para nos tirar da presença do Senhor. Avalie e aí aceite ou não aceite. Se esse trabalho vai tirar você da presença de Deus, foi o inimigo que mandou. Eu não tenho nem dúvida disso. Feche parênteses. Continuando. Versículo 12. A esses, porém, ordenamos, aos desocupados, tá? E exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando em paz, consigam o próprio pão. Paulo está ordenando aqui para eles, olha, consigam o próprio pão. Em outras palavras, vão trabalhar. Vão trabalhar. Não fiquem aí na asa da congregação dos irmãos, não. Né? Ele até já disse, né? Você não quer trabalhar, não? Então não coma. Agora, você quer comer? Trabalhe. E mais uma vez, Paulo está falando daqueles que não queriam trabalhar. Versículo 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E isso aqui, ó, é exatamente o que eu estou falando. Porque, olha só, imagine aquela igreja ouvindo o que Paulo está escrevendo aqui, né? Paulo escreveu, mandou e alguém está lendo, a igreja está ouvindo. A igreja poderia interpretar como? Não vamos ajudar mais ninguém. Quem quiser comer que vá trabalhar. Não poderia não pensar assim? Então, para que isso não aconteça, o versículo 13 diz, ó, e vós, irmãos, não vos cansem de fazer o bem. Ou seja, quando alguém é verdadeiramente necessitado, não é uma pessoa que não quer trabalhar, ela só não está trabalhando porque não tem. A gente não pode deixar de fazer o bem. A gente tem que ajudar. Vocês, irmãos, não cansem de fazer o bem. Versículo 14. Se alguém desobedecer às instruções dessa carta, observai-o atentamente e não tenhais contato com ele, a fim de que se envergonhe. A ideia aqui é, olha, não tenha contato com essa pessoa aí. Se ele quer desobedecer, não tenha contato com ele. Se ele quer viver assim, não tenha contato com ele. Aquela mesma ideia lá, para que você não seja influenciado. Mas tudo isso para quê? Olha só o versículo 15. Todavia, não considerais inimigo, pelo contrário, corrigiu o irmão. A ideia de não manter contato com ele, como ele está dizendo no versículo 14, é para que ele se envergonhe e seja corrigido. A ideia aqui não é excluir o irmão, mas é não dar ouvidos ao que ele está falando para que ele se envergonhe e possa ser corrigido. A ideia é ganhar o irmão e não tirar ele do corpo. Amém? Por fim, Paulo se despede deles. Versículo 16. O próprio Senhor da paz sempre vos dê paz de todas as maneiras. O Senhor esteja com vocês. Então Paulo começa aqui nas suas mais grandes estimas, em tom de despedida, desejando que o próprio Deus dê àqueles irmãos paz. E aí o versículo 17 é um dos versículos mais importantes aqui. Vocês lembram que a gente leu lá no capítulo 2, versículo 2, que algumas pessoas estavam falando coisas, ensinando coisas,
e até escrevendo coisas e dizendo que tinha sido Paulo. Lembra que a gente leu isso? Não se impressione por cartas atribuídas a nós injustamente. Né? De maneira indevida, aliás, não é nem injusta, indevida. Mas como é que aquela igreja ia saber quando foi Paulo que escreveu ou não? Versículo 17. Eu, Paulo, vos cumprimento de próprio punho. Meu sinal em cada carta. É assim que escrevo. Então eles iam saber que aquela carta tinha vindo de Paulo, por quê? Porque ele mesmo havia escrito essa saudação final. E por que ele está dizendo é de próprio punho? Porque provavelmente a carta não foi escrita pela mão dele. Ele foi apenas a pessoa que ditou. Talvez Timóteo, talvez Silas tenha sido o escriba, né? Ele foi ditando e os outros foram escrevendo. Mas a saudação final, o próprio Paulo escreveu. Porque essa era a assinatura dele. Não tinha como eles serem enganados. Não tinha como eles pensarem, será que é de Paulo, será que não é de Paulo? Porque havia a assinatura de Paulo. E a assinatura dele era a própria saudação. Ele escrevia a saudação com a própria letra. E agora eles não podiam se confundir se aquela carta era de Paulo ou não. Porque a letra de Paulo estava lá. Amém? Versículo 18. Ele termina, ele conclui aqui, ele finaliza com a sua costumeira ação de graças, né? E ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Que a graça do Senhor sempre esteja com eles e eles sempre estejam na graça de Deus. E assim Paulo conclui a sua segunda carta aos Tessalonicenses. Meus irmãos, o que nós aprendemos aqui? A primeira coisa que nós aprendemos hoje, e eu gostaria que nós pudéssemos sair daqui pensando sobre isso, é que nós devemos orar sempre para que a palavra do Senhor seja divulgada, assim como ela chegou até nós. Se a palavra chegou até nós é porque alguém orou e ela chegou aqui. E nós não podemos esquecer disso. E devemos orar para que essa palavra possa chegar a outras pessoas. 2. É o próprio Deus quem nos guarda e nos guia, nos livra do mal e nos fortalece para perseverarmos na fé. Se nós estamos perseverando, se nós temos sido guardados do inimigo, é por causa do Senhor. Se nós estamos trilhando o caminho, é porque Ele tem nos guiado. Tudo vem do Senhor. Amém? 3. Temos que ter cuidado para não se contaminar com maus hábitos. Pelo contrário, devemos imitar os bons exemplos. Lembra o que Paulo disse? Não se associem com eles. Imitem a gente. Então os maus hábitos precisam ser tirados e nós precisamos imitar aqueles que verdadeiramente vivem uma vida reta diante do Senhor. Imitem aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus. 4. O trabalho é algo que foi criado pelo próprio Deus e, portanto, é bom. O desprezo pelo trabalho é consequência da queda, que tornou o trabalho algo fatigante. O trabalho é bom. A nossa recusa ou repulsa ao trabalho é consequência da queda. O que veio com a queda foi a fadiga, não foi o trabalho. O trabalho veio de Deus e, portanto, todo trabalho é bom. Amém? 5. A desocupação gera problemas entre os irmãos. E a gente tem aquele ditado, né? Mente vazia. Desocupação gera problemas. 6. Os desocupados precisam ser corrigidos, não excluídos. O objetivo é, primeiro, restaurar os irmãos. E por último,
Devemos observar sempre se os ensinos são autênticos e verdadeiramente apostólicos. Lembre-se, lá eles sabiam que os escritos eram de Paulo, porque tinha a assinatura de Paulo. E nós devemos ter muito cuidado, sempre que ouvirmos um ensinamento, para saber se esses ensinamentos são de fato apostólicos. Ou seja, se estão de acordo com os apóstolos de Jesus. Os apóstolos de Jesus foram aqueles que foram responsáveis em conduzir a igreja, em registrar os escritos que são a própria palavra de Deus. E qualquer coisa contrário ao ensino dos apóstolos precisa ser rejeitados. Mas nós precisamos, irmãos, precisamos saber quando é do Senhor e quando não é do Senhor. E como é que a gente sabe disso? Quando a gente analisa e a gente compara o que ouvimos com o que está na palavra de Deus. Amém? Que o Senhor seja louvado. Irmão, amado Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez a tua palavra ter sido pregada e falada ao nosso coração. Que cada um de nós possa guardar, ó Deus, essa palavra e que possamos, ó Deus, colocá-la em prática. Nos guarda, muito obrigado, ó Deus, por esse ano que se passou. De hoje, ó Deus, temos só mais uma semana de 2024. Ainda nos resta mais uma semana de 2024. Mas na próxima quarta-feira, Senhor, já é próximo ano. E eu quero te agradecer por cada bênção que o Senhor derramou em nossas vidas durante todo esse ano. Sobre a nossa congregação, sobre a nossa família. E pedimos que o Senhor continue a abençoar, Deus, o teu povo. Assim como foi falado que nesse ano de 2025 nós possamos orar mais e evangelizar mais. Que mais pessoas conheçam a tua vontade e a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, seja propagada nesse bairro, nessa cidade. E que o Senhor nos livre e nos capacite cada vez mais para anunciar o teu evangelho. Te pedimos que abençoe, ó Deus, o alimento que também iremos fazer daqui a pouco. E que tudo que fizermos aqui, desde o começo desse culto até o final, quando formos embora, tudo, Pai, glorifique o nome do Senhor. É no teu nome que nós oramos. No teu nome que nós te bendizemos e também agradecemos. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Irmãos,